A Trindade é um dos maiores mistérios da fé cristã. Como Deus pode ser um só e, ao mesmo tempo, três? Como pode haver Pai, Filho e Espírito Santo, mas todos serem o mesmo Deus? Este é um dos conceitos mais profundos das Escrituras. Muitos tentam explicá-lo, mas poucos realmente compreendem sua essência. Hoje, este vídeo vai abrir seus olhos para essa verdade divina. Vamos explorar como a Trindade funciona, desmistificar equívocos comuns e revelar passagens bíblicas que explicam esse grande mistério. Mas atenção! A última revelação deste vídeo pode transformar a sua forma de enxergar Deus para sempre. Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um like, para que mais pessoas possam entender essa verdade tão importante. Comente aqui, em Eu Creio, e compartilhe este vídeo para espalharmos a palavra de Deus. Agora, prepare-se! O que você está prestes a aprender pode mudar completamente sua visão sobre Deus. A doutrina da Trindade não é uma invenção humana, ela está presente desde o primeiro livro da Bíblia. Em Gênesis capítulo 1 versículo 26, Deus diz: "Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança." Note que ele usa o plural, façamos e nossa. Isso indica que ele não estava sozinho. Quem estava com ele? O próprio Evangelho de João responde: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus." João capítulo 1, versículo 1. Aqui, João revela que Jesus, o Verbo, estava com Deus desde o início e que ele próprio era Deus. E o Espírito Santo? Em Gênesis capítulo 1 versículo 2, lemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Ou seja, desde o princípio, vemos três pessoas operando juntas. Mas se são três, como podem ser um só? A Bíblia é clara ao afirmar que há apenas um Deus. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6 versículo 4. Isso significa que Pai, Filho e Espírito Santo não são três deuses separados, mas um único Deus em três pessoas distintas. Uma das melhores formas de entender isso é olhar para Jesus. Eu e o Pai somos um. João capítulo 10 versículo 30. Ou seja, Jesus não é um Deus diferente do Pai, mas compartilha a mesma essência divina. E sobre o Espírito Santo? Jesus também disse: "O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas." João 14,26. Aqui, vemos claramente a distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo, mas todos agindo como um único Deus. Muitas pessoas lutam para entender como algo pode ser três e um ao mesmo tempo. Aqui estão algumas analogias. A água pode existir como líquido, gelo e vapor, mas ainda é a mesma substância. O Sol, ele emite luz, calor e energia, mas continua sendo um só. Da mesma forma, Deus existe como Pai, Filho e Espírito Santo, cada um com funções distintas, mas sendo o mesmo Deus. Mesmo com tantas evidências bíblicas, algumas pessoas rejeitam a doutrina da Trindade. Alguns afirmam que Jesus não é Deus. Outros dizem que o Espírito Santo não é uma pessoa. Há quem acredite que a Trindade foi uma invenção da igreja primitiva. Mas esses argumentos se sustentam diante da Bíblia? Agora vamos expor os maiores equívocos sobre a Trindade e refutá-los com as Escrituras. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João deixa claro que este Verbo é Jesus Cristo. Antes que Abraão existisse, eu sou. João capítulo 8 versículo 58. Jesus usou o mesmo nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente, identificando-se como o próprio Deus. E sobre o Espírito Santo? Ele tem mente, emoções e vontade, características de uma pessoa real. Ele ensina e nos lembra das palavras de Jesus. Ele fala e ordena. Ele pode ser entristecido. Ele intercede por nós. A Trindade não é apenas uma verdade teológica, mas tem um impacto direto na nossa vida. O Pai nos criou com amor e um propósito. O Filho é o caminho que nos reconcilia com Deus. João capítulo 14 versículo 6. O Espírito Santo nos capacita a viver uma vida santa. Gálatas capítulo 5 versículo 16. A grande revelação é que Deus não está distante, Ele habita dentro de nós pelo seu Espírito. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um like, comente "Eu creio", e compartilhe esse vídeo. Que o Senhor te abençoe. Amém.